Olá, pessoal! Nós vamos para mais uma aula de português e essa semana nós teremos um novo conteúdo. Nós vamos falar de comunicação e dos elementos que a compõem, certo? E para iniciar, a gente tem que perceber a importância da comunicação na nossa vida, certo? E para perceber essa importância, a gente vai verificar quando há falhas na comunicação, quando ela não existe por algum motivo, para a gente perceber que o fato de não haver comunicação pode trazer consequências, algumas leves e outras mais graves, certo? Vamos analisar essa tirinha, né? Onde houve falha de comunicação. Nós verificamos aqui dois pinguins, em que eles mantêm um processo de comunicação. O primeiro pinguim pergunta: "Que foi?" O outro responde: "Nada." O outro continua sem entender e ele repete: "Nada, nada." Certo? Então, o que a gente verifica é que vem uma baleia e engole o pinguim, certo? O que foi que e o outro chamou ele de burro, né? O que foi que houve aí nesse processo de comunicação? Uma falha, né? Quando o pinguim falou nada, ele estava se referindo ao ato de nadar. E o outro entendeu que ele estava dizendo que não havia nada, que não tinha acontecido nada, certo? Então, qual foi a consequência que essa falha de comunicação trouxe para o pinguim, né? Trouxe um prejuízo e tanto, né? A própria vida, certo? Então, a partir daí a gente percebe que a comunicação ela é muito importante e quando há falha nela, pode trazer as consequências, como eu já falei. Trouxe para a gente outro exemplo, né? Quando também há falha de comunicação, certo? Nós temos aí o primeiro personagem que mantém um processo de comunicação com o outro, falando o seguinte: Zé, quero o número despedido. Uma pessoa que ia passando entende que ele falou despedido, certo? Então começaram a entender que o Zé tinha sido despedido. E essa conversa foi passando para os outros setores. Quando o outro foi falar no outro setor, ele disse: o Zé está despedido. Outra pessoa entendeu: o Zé e o Tadeu estão despedidos. O outro perguntou: eu também? E assim saiu o boato que nós todos vamos ser despedidos. Então, para a gente perceber que quando há falha na comunicação, pode ocorrer essas consequências, certo? Esse é o famoso telefone sem fio que a gente já conhece. Então, pessoal, a partir dessas falhas, a gente identifica a importância que a comunicação tem para a gente e como é importante ela acontecer de forma eficaz, né, sem nenhuma falha. A comunicação, ela é composta por elementos. Esses elementos a gente vai ver um a um e estudá-los para que a gente possa perceber e identificá-los nos processos de comunicação, certo? Comunicação é o ato de transmitir e enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações, informações, através de diversos meios de expressão, certo? A comunicação, como já foi dito, ela é fundamental na nossa vida e também para aproximar as pessoas, né? Quando não há a comunicação efetiva, pode haver um impasse, né, ou consequências em que afaste as pessoas. Chamamos as pessoas envolvidas no processo de comunicação de interlocutores. Esses serão os nossos primeiros elementos a ser estudados, certo? Os interlocutores. Os interlocutores, eles se dividem em emissor e receptor, certo? O emissor é a pessoa ou grupo de pessoas que emite, né, a mensagem, é de onde parte a comunicação. Se a gente for levar em consideração esse momento que a gente está se comunicando, o emissor, no caso, seria eu, que é de onde parte a comunicação nesse momento. O receptor é quem recebe essa mensagem, certo? A gente vai chamar de receptor quem recebe essa mensagem. No nosso contexto de agora, nesse momento da aula, quem que é o receptor? São vocês que estão assistindo ao vídeo. Nós temos aqui um exemplo claro entre emissor e receptor, né? Emissor
está transmitindo aí a mensagem, os receptores estão recebendo a mensagem, né? E, logicamente, para que haja o processo de comunicação, é preciso existir essa mensagem. Então, mensagem também é um dos elementos da comunicação. Pronto, então nós temos aí os 3 elementos centrais, certo? Da comunicação. São apenas eles? Não, né? Nós temos outros elementos, mas os centrais é o emissor, o receptor e a mensagem, certo? Mas como eu falei, não há o processo de comunicação apenas com o emissor, o receptor e a mensagem, certo? Ele também precisa de sinais para que a mensagem seja transmitida. Estes sinais a gente vai chamá-los de códigos. Nosso principal código é a língua portuguesa, né? Se a gente for analisar nosso contexto agora também, o código que eu estou utilizando para manter esse processo de comunicação é a nossa língua portuguesa. Existe somente esse código? Não, né? A gente sabe que a comunicação, ela também acontece de outras formas. Nós temos aí outros exemplos de códigos, gestos. A gente consegue manter um processo de comunicação apenas com gestos, ou apenas com desenhos, ou sinal de trânsito. Embora não tenha nenhuma linguagem verbal, a gente consegue receber a mensagem que esses códigos repassam para a gente. Nós temos aí outros exemplos de gestos, né, onde não há linguagem verbal e que a gente consegue receber a mensagem de né, o polegar aí estendido, a gente entende como um tudo bom, né? O dedo indicador na boca a gente pode entender como silêncio, certo? Então, a gente tem vários exemplos de gestos que conseguem repassar uma mensagem para a gente, que são, no caso, os códigos. Nós temos também a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, que é utilizada para os surdos, que também é considerado um código da comunicação. Então, até agora a gente viu 4 elementos: emissor, receptor, código e a mensagem. Nós temos aqui um esquema, né, em que mostra os elementos da comunicação: emissor, mensagem, receptor, código e o canal de comunicação. Esse canal é o que nós vamos ver agora, o que ele significa, certo? Mas, para dar uma recapitulada, vamos ver um exemplo. O emissor, aqui nós temos o exemplo, né? Ele diz: José, corra para casa. E o receptor, no caso que é José, ele recebe a mensagem. E nesse exemplo aí, a gente percebe que ele entendeu a mensagem, que houve a comunicação, porque em seguida ele corre, certo? Então, nós temos o emissor e o receptor, certo? A mensagem, certo? O código, que no caso é a língua portuguesa também, e nós temos o canal de comunicação. E o que seria esse canal de comunicação? O canal de comunicação é algo concreto, é um meio concreto, né, que existiu para que haja a comunicação. No caso desse exemplo anterior, nós temos como canal a voz, certo? Foi o meio que ele utilizou para falar com José. Nós temos outros exemplos de canais de comunicação: a voz, o livro, aparelho de rádio, televisão, telefone, jornal, revista, internet, certo? Se a gente for analisar o nosso contexto agora, qual seria o nosso canal de comunicação? No caso, a gente está utilizando a internet, né, através do YouTube e também do grupo de WhatsApp. Em resumo, nós temos esses 5 elementos aqui da comunicação. O emissor é aquele que envia a mensagem é a informação que foi transmitida, o receptor ou destinatário, né, é aquele que recebe a mensagem, o código é um conjunto de sinais e regras que foram organizados para que a mensagem seja transmitida, e nós temos o canal, que é o meio físico, né, ou técnico por onde circula a mensagem. Além desses cinco elementos, nós temos o 6º elemento, que eu vou apresentar para vocês agora, que é o referente ao contexto,
certo? Além do emissor, da mensagem, receptor, do código e do canal, nós temos o referente, certo? O referente é a situação em que acontece o assunto desse processo de comunicação. E exemplificando para o nosso contexto agora, a gente tem o referente à aula, no caso sobre os elementos da comunicação. Eu vou deixar logo após o vídeo uma atividade, certo? Através do formulário Google, para vocês responderem e identificarem os elementos da comunicação num processo comunicativo, certo?